Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Klinger. Eu sou a Laís. E eu sou a Estefânia. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, recebendo as nossas experts aí das infecções ortopédicas. A gente pede partes moles, a Laís e a Tefa, velha conhecidas nossas aqui do InfectoCast. E hoje de um tema muito importante que é a artrite séptica, né? Que é uma emergência ortopédica, não é mesmo, Laís? Sim, e a gente não falou disso ainda, né, Klinger? Exato. Eu jurava que a gente já tinha discutido isso em algum momento, mas é muito importante, principalmente porque o diagnóstico não pode ser retardado, atrasado, porque a gente prejudica uma articulação e é condenada para sempre a uma prótese, né? Exato. E essa artrite séptica, ela vai ser justamente aí comum em todas as faixas etárias, né? Desde a criança até os mais idosos, eles podem evoluir com a infecção da articulação. Isso mesmo, e o que a gente tem que tomar cuidado, porque esse paciente vai chegar no pronto-socorro. E a gente, principalmente como infectologista, como clínico que tá pegando essa urgência ortopédica, infectológica, não pode deixar passar. Então, a gente tem que estar muito atento, não é? A gente tem que saber os critérios, saber o que é a clínica principal da artrite séptica, para a gente não deixar passar achando que é alguma coisa que eu só vou dar um antibiótico para casa. E não é assim, né? A artrite séptica não pode ser negligenciada. E como você falou, Klinger, realmente está em todas as faixas etárias aí. E óbvio que para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que suspeitar. E para a gente suspeitar, a gente tem que saber quais são os fatores de risco. Então, em cada faixa etária, assim, a gente tem aqueles fatores de risco principal. Então, por exemplo, usuário de droga intravenosa é um fator de risco, tá? Pela circulação de bactéria que pode fazer na corrente sanguínea. A gente tem que lembrar de idosos, quando a gente vai ficando mais velho, vai aumentando também essa chance de ter. Lembrar que os idosos fazem bastante viscosupplementação, não só os idosos, às vezes atletas também, viscosupplementação da articulação, né? Então, injeção de corticoides e outras coisas ácido hialurônico que contribuem também para ter aí uma artrite séptica. Então, em cada faixa etária a gente tem aí uma particularidade, os bichos vão ser um pouquinho diferentes também, mas a gente tem que saber os fatores de risco, suspeitar, e a clínica que tem que ali brilhar nos nossos olhos para a gente pensar que pode ser uma artrite séptica, porque igual vocês falaram, tempo é articulação, né? A gente não pode negligenciar, porque senão a função da articulação vai estar sendo prejudicada. Quanto mais a gente atrasa o diagnóstico, e depois a gente vai condenar esse paciente ou a uma qualidade de vida muito ruim, com a necessidade posteriormente para uma prótese. Isso. E, consequentemente, a gente também tem esses fatores de risco relacionados a procedimentos, né? Então, um paciente que faz uma injeção intraarticular, um paciente que faz uma artrocentese, isso também aumenta a chance dele ter uma artrite séptica. A gente desconfia mais porque a gente já sabe a porta de entrada, mas as hematológicas não podem ser negligenciadas. Principalmente o jovem com o gonococo. A gente não pode negligenciar. Então, chega um paciente, a principal queixa é dor. Então, é uma dor na articulação monoarticular, a gente tem que tomar muito cuidado por causa das doenças reumatológicas também. Então, quando é migratória, poliarticular. Então, não, a séptica costuma ser uma articulação que a gente, principalmente quando tem viscosuplementação, quando tem alguma cirurgia prévia, né, a gente é monoarticular. E o paciente evolui com sinais e sintomas sistêmicos, então, da edema, da calor, da rubor. E o principal é que ele bloqueia a articulação. Então, quando a articulação está bloqueada, você não consegue estender o joelho, você não consegue mobilizar o quadril, o cotovelo, onde quer que seja. A gente pega paciente com pioartrite na mão, no dedo, no punho. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente examinar o paciente, colocar a mão no paciente, ver principalmente a rigidez articular, é muito importante. Então, chegou um paciente com bloqueio articular, é urgência. Tem que internar esse paciente, chamar a ortopedia para avaliar, para a gente fazer uma punção. Não é para a gente sair dando antibiótico antes de ter o diagnóstico, porque a gente tem diagnóstico diferencial. Numa artrite reativa, por exemplo, na criança que faz uma IVAS e evolui com essas artrites pós-infecciosas, não tem necessidade da gente puncionar. A gente precisa da punção para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial com uma pioartrite. Não importa se ela é bacteriana, micobactéria, a gente tem que ter o diagnóstico e tratar. E aí a gente tem alguns critérios, como o líquido sinovial. É muito importante a gente mandar para citologia.
Então, a citologia, a quimiocitológico, não é citologia oncótica, que se você só escreve citologia, muitos laboratórios confundem. E aí você acaba não tendo essa contagem de células. Esse é importante, a gente tem que deixar muito claro pro paciente, pro laboratório, pro médico. Não é só enviar para a cultura. Esse sai em 20 minutos, é igual o hemograma, você faz uma leitura e a contagem das células. E aí, você quer falar um pouquinho, Tefa, dos critérios do quimiocitológico? Quero. Então, assim, só relembrando, para até chegar na hora da gente fazer a punção. Então, é realmente isso que a Laís falou, da clínica que vai fazer a gente suspeitar. Então, o paciente vai estar com dor, né? A primeira coisa é sempre dor. Um edema ali da articulação, pode estar hiperemiado, aumento da temperatura local, e muitas vezes ele vai ter esse bloqueio. Não é uma questão que tem que ter o bloqueio para a gente falar que é uma artrite séptica, mas na maioria das vezes vai estar com essa clínica. E febre não é obrigatório. Febre também não é obrigatório. E daí a gente tem que lembrar os mecanismos fisiopatológicos. Como a gente falou, o mais comum é que seja por via hematogênica. Então, por via hematogênica, você já imagina que ele vai ter sinais e sintomas sistêmicos se aquela bactéria tá passeando por ali e resolveu parar na articulação. Então, tem esse mecanismo e tem o mecanismo de, às vezes, estar com um processo infeccioso ali próximo, pode ser desde a pele, que se estende para dentro da articulação, ou o mecanismo ao contrário, a gente tem que pensar também, né? Uma osteomielite que está indo, tá indo de dentro para fora, vamos dizer assim. Então, tem esse mecanismo, mas o mais comum é, de fato, o hematogênico. E por isso, sendo o hematogênico mais comum, que a gente também tem que pedir as hemoculturas, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico só na punção, que a gente manda para a cultura, daí a punção, e não tem uma sensibilidade tão grande, por isso que também a gente pede citologia, como a Laís falou, para tentar, né, a gente fazer o diagnóstico por outros critérios, a gente pede citologia e a contagem de polimorfos nucleares, mas pensando que talvez a nossa principal mecanismo fisiopatológico seja através do sangue, aí estaria bem indicado a gente pedir uma hemocultura. Óbvio que se o paciente operou o joelho, você está vendo que é outro mecanismo, que foi, né, um mecanismo local, você não vai pedir, mas dependendo ali do quadro, você pode lançar mão da hemocultura para te ajudar. E daí, quando a gente vai indicar a punção da articulação, a gente, de fato, não vai pedir só cultura. Isso é muito importante, que as pessoas acabam pegando ali, só enviando para a cultura, e como eu falei, a sensibilidade não é tão alta e a gente acaba que não consegue recuperar o agente e fica sem o diagnóstico fechado. Então, por isso que a gente insiste tanto para mandar para a celularidade e a contagem dos polimorfos nucleares, né? A porcentagem aí para a gente ver direitinho, porque os critérios seriam uma contagem acima de 50 mil células, né? Naquela articulação nativa, e com mais de 90% de polimorfos nucleares, aí você conseguiria fazer um diagnóstico bem acurado, mas acima de 80% também é um critério. Então, aí você já teria, mesmo que a sua cultura venha negativa, com esses valores, você já poderia fechar o diagnóstico. E, na verdade, maior que 50, isso também é um valor um pouco conflitante, né? Isso. Depende Isso, exatamente. da literatura. Aham. Mas quando é aquele quadro bacteriano clássico, a gente vê muito aumentado, né? Muito Sim. mais que 50 Tem mil. algumas referências que falam acima de 25 mil células, sim, que daí já mostra uma inflamação. Agora, se ela é de causa infecciosa ou não, quando ela está acima de 50 mil células, aí é muito mais, a gente tem uma acurácia muito maior. Exato, se vem um paciente para mim com uma clínica dessa, com 20 mil células, com 90% de neutrófilos, eu não vou negligenciar. Você entende? Então, é muito individualizar caso a caso. Não é porque não fechou 25 mil, não fechou 50 mil células, que não é artrite séptica. Principalmente em paciente imunocomprometido ou artrite reumatoide. A artrite reumatoide mascara tudo. Então, às vezes, eles não conseguem um grau de inflamação tão grande, não tem um número tão alto de contagem de células. E eles também não fazem só a monoartrite, eles podem fazer poliartrite infecciosa. Então, paciente reumatológico, a gente tem que levantar 3 bandeiras, assim, para a gente conseguir tratar. Exatamente. E outra coisa que é um tabu também, Clíndia, é que na hora que a gente faz essa punção, muita gente julga ali se é infeccioso ou não pelo aspecto do líquido, né? Caiu por terra. Pelo amor de Deus. Então, olha e fala, não tá purulento, pronto, despreza ali na pia mesmo. Se tá, líquido citrino não é
artrite séptica. E não, desse jeito não é o correto, porque às vezes depende de como tá o processo. Às vezes você tá pegando aquilo no início, ou às vezes diversos fatores como o uso prévio de antibiótico ou uso prévio de anti-inflamatório pode ter alterado a sua resposta e não ter chegado a formar realmente um líquido purulento. Dependendo do micro-organismo, não forma um líquido purulento. Então, só pelo aspecto macroscópico, a gente não pode fazer o diagnóstico Em e tá UPA, errado. que eles não têm laboratório, muitas vezes, eles funcionam ver como que tá o aspecto do líquido e indica se vai pôr no cross para mandar para o hospital para lavar ou não. Então, mas isso é um absurdo. Mas você entende como a gente tá atrasado no diagnóstico de artrite séptica no Brasil? Então, não é. Então, viu um líquido purulento, vamos lavar, não sei o quê, blá, blá, blá. E se não for, e outra, a gradação da coloração dos líquidos é muito sutil, não tem como. Mesmo se você vê ele muito clarinho, às vezes tá um pouco amarelado, pouco viscoso. Não tem como a gente Muito colocar isso subjetivo, para né? critério Também diagnóstico. Isso daí já caiu por terra há muito tempo. Certo. E quando a gente vai pensar na etiologia e os principais agentes, né? A gente sabe que pode ser bacteriano, viral, por micobactéria, fungo, Uhum. né? Tudo pode Tudo. pode Tudo pode infectar essa parar ali, articulação, né? Mas como os cocos gram-positivos aí vem em primeiro lugar, né? Sim, sempre. Áureos e estrepto tá em primeiro lugar. Principalmente os sensíveis, né? Os pacientes que vêm da comunidade, mas a gente precisa saber o tipo de paciente que a gente tá lidando. Então, se você me vier com uma piloartrite numa criança, num adulto jovem com atividade sexual ativa e no idoso, eu vou pensar em 3 agentes etiológicos diferentes. Então, por isso que a gente tem que individualizar, tem que fazer anamnese, tirar a história. Não vou dar oxacilina para todo mundo. Isso é um crime. A gente tem que pensar qual é o tipo de paciente que a gente está lidando. Tem paciente que está usando antibiótico crônico, tem paciente que está institucionalizado. Não tem como. Então, são os fatores de risco para as doenças infecciosas que a gente está mais do que acostumados. Então, na criança, a gente tem a Quinguela, que é o que mais faz osteomielite. Tem a salmonela nos falciformes também, que é fator de risco. Os gram-positivos áureos também é grande maioria nas crianças saudáveis, com imunocompetentes. No adulto jovem com a fase sexual ativa, a gente tem que pensar no gonococo. Tem que dar um jeito de cobrir tanto os gram-positivos, porque não tem como, né? E no idoso que tem diabetes, que tem uso prévio de antibiótico, está institucionalizado, a gente não pode esquecer dos gram-negativos. Então, a gente tem que pensar o tipo de paciente que a gente está lidando. A gente não trata a piloartrite, a gente trata o doente. Exatamente. Lembrar que os diabéticos também vão ter a chance aumentada de BGN, pseudomonas, né? Então, é muito Permeando aí as particular. micobactérias também, Sim, não raro. Não Não, raro. nem um pouco raro, ainda mais no Brasil, que é endêmico. A gente tem que lembrar da tuberculose sempre, Sempre. entendeu? Então, por isso que pra gente é mandatório a punção. Derramou, puncionou, entendeu? Não tem discussão. Às vezes a gente faz um exame físico e não consegue fazer sinal da tecla, saber exatamente se tem edema puncionável ou não. Então a gente chama a ortopedia para ajudar. A reumato não tem dúvida, chegou com derrame, eles põem a agulha ali e punciona sem discussão, entendeu? Às vezes é mais difícil convencer um pouco o ortopedista mesmo, mas se você tiver junto um reumato, alguém que funcione para você mandar para análise, eu acho que vai estar fazendo melhor para o doente. Eu falo pela minha experiência, mas acredito que a da Laís também. Eu acho que o que a gente encontra mais assim de resistência, principalmente de ortopedista, na hora que a gente fala que tem que puncionar, é uma articulação que já está quente, ela tá com edema, tá com eritema. Muitas vezes fica aquela discussão, é uma infecção de pele, não é uma infecção da articulação. Se eu puncionar ali, eu vou estar levando o micro-organismo lá para dentro, né? Então, essa é sempre o principal receio do ortopedista. Ele fala, mas aí se não tinha nada lá dentro, eu vou acabar levando. Então, não sei se para você é assim, Laís, mas para mim é a principal dificuldade que a gente tem de explicar. Não, olha, veja, muito provavelmente já está lá, né, infectado, e a gente tem que fazer o diagnóstico, e se você fizer a técnica correta ali da antisepsia no local, você não vai estar levando o bicho lá para dentro, né? Mas essa é o principal E até porque entrave, vamos uma dizer. das formas seria por contiguidade, né? Então você tem primeiro uma infecção de pele e aquela. Exatamente, você só está atrasando ainda mais. Você só tá É atrasando um ainda processo. mais.
Mas quando né? eles querem alguma desculpa, essa é a maior. Quando a gente pede punção, qualquer articulação, né? Mesmo pré-operatório, é sempre, ai, mas eu vou levar patógeno lá pra dentro. É sempre eles arrumam uma desculpa. Então, por isso que a gente tem que estar embasado com a fisiopatologia da doença na ponta da língua pra gente conseguir argumentar, porque senão a gente não vai conseguir dar o melhor pro doente. Sim, mas aí a minha maior dificuldade, que não lido, não, que também, né, mas com o pessoal da porta, né, de não iniciar o antibiótico antes, se o paciente não tá com disfunção orgânica, não tá chocado, não tem, pra gente poder aguardar essa função, mas né? é mais ou menos, Clisgira, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é um pouco diferente da osteomielite, porque a articulação, a sinove é muito vascularizada. Então, ali para o paciente ficar séptico é 2 palitos, entendeu? Então, por isso que é urgência. Tem que funcionar para entrar com antibiótico. Eles têm que entender que a gente tem que entrar com antibiótico. Não, é igualzinho o líquor, né? Você vai Exato. fazer ali tudo ali, Isso. é o mesmo Você tem que ir esquema, rápido, né? Você tem que ir rápido, exato. mas tem que, se possível, sempre funcionar. A gente sempre vai atrás. exatamente. A urgência é punção e antibiótico. E antibiótico, exato. Não é antibiótico. Não é um antibiótico, exato. Tem que ir atrás dos dois. Tem que ir atrás. Porque, às vezes, deixa ali e vai funcionar no dia vai seguinte. funcionar no dia olha, seguinte não, até mais, e tem né? que correr atrás, né? De fazer essa punção. Outra coisa também que dá muita dúvida no PS é quando o paciente tem gota. Então, aí ele acha que vieram cristais no líquido sinovial, então não é, mesmo se a contagem de células está alta. Mas não, a literatura fala que de 1,5% até 5% desses casos estão concomitantes com a gota e uma artrite séptica. Então, não dá para negligenciar, porque você encontrou cristais, então não é. Não exclui, né? Sim. O seu diagnóstico. E vamos de ensinar para hiperartrite. quem está ouvindo a gente como que a gente faz o pedido, né? Você vai colocar lá material, né? Líquido sinovial. Quimiocitológico. Primeiro, quimiocitológico, que vai Isso é um pedir frasco seco. o frasco seco, a celularidade. A gente vai pedir a bioquímica normal, né? Isso. Glicose e proteína. Lembrar que a celularidade total diferencial, Sim, né? celularidade. Direitinho. Escreve o máximo que você puder pra pessoa não ter dúvida do que você tá pedindo. Diferenciar, porque às vezes eles só mandam lá 50 mil células e não manda o diferencial. O diferencial. Então tem lugar que a gente tem que escrever com o diferencial das Eu células. sempre coloco citologia total, diferencial. Sim. E aí a gente pode pedir um GRAM, uma cultura para bactéria. Isso, as pesquisas diretas. As pesquisas diretas, Fungo, né? Para lógico, fungo. direto, Então, pesquisa para fungo, GRAM, BAR. Isso. E as culturas para bactéria, fungo e micobactéria. E aí a gente tem outro problema, que é a pesquisa direta é aquela, olha no microscópio e vê o que é. E a cultura, como a gente vai enviar. Então, tem laboratório que a cultura a gente pode enviar seco, tem laboratório que pode mandar misturado no líquido sinovial, tem laboratório que a gente consegue colocar nos frascos de hemocultura. Isso. Mas isso tem que ser muito bem alinhado. Não adianta você colocar num frasquinho da Bactec de hemocultura, e mesmo que tenha mais do que 5 ml, porque no de criança, às vezes, eles usam porque aceita de 2 a 3. Mas isso tem que estar alinhado com o laboratório, senão eles lançam no sistema que é a hemocultura. Sim. Então tem que Ou tomar eles nem maior recebem, cuidado. às vezes, porque não tá padronizado ser daquele jeito. Exato, né? e isso tem que conversar, né? Porque muitas das vezes você pode utilizar aquele frasco para esses líquidos ele ajuda cavitários, muito, né? Ele aumenta Então, a não só sensibilidade, para exato. da artrocentese, mas de outras funções que você faz, você também pode colocar ali. E hoje em dia a gente também tem aí painéis moleculares, né? Que vem ajudando muito o diagnóstico, onde faz a pesquisa desses alvos gênicos aí de um punhado de não de só micro-organismos. bactéria, mas Não só... Aqui micobactéria, tem conflito, a gente fungo. pode falar o nome. Não, pode falar, pode. O Fumarate, né, que é o que tá mais agora a gente tá conhecendo, que tá validando o líquido sinovial, tem lá em segundos, você põe lá as 2 ml, eles passam na máquina. Qual é o problema? A gente não pode usar só isso também. Ele é caro, é mais de R$1.000, é ótimo para dar diagnóstico, ele tem os principais patógenos, mas ele negligencia os coagulases negativos, ele não tem CUT, ele tem muitos patógenos que a gente sabe que estão no nosso meio e ele não consegue diferenciar. Então, o que é importante? Quando a gente pedir, ver os patógenos que ele identifica. Não é porque veio negativo que não tem bactéria lá. Então, hoje em dia, ainda a gente tem que pedir tanto
o Filmaway como a cultura. A Ele gente não pode... complementa, Ele né? Ele não complementa. pode ser usado Que às vezes ele pode ser sozinho. rápido, vai lá e sai um áureos, detectou, acabou, entendeu? Ótimo, né? Mas às vezes não, às vezes a gente tá lidando com coagulase negativo que ele não tem. E eles detectam gene de resistência Exato. também, então você consegue saber se é um MRSA. Então, nossa, Isso. ótimo se você, né, conseguir fazer isso rápido, mas é o que ela falou. Às vezes, um dos principais também que a gente vê que pode causar isso, ainda mais dependendo da situação e da articulação, por exemplo, o CUT, ele não acaba não mostrando, ou os estafilocoagulases negativos, que dependendo de como foi aí o mecanismo, você vai ter que suspeitar desse tipo de patógeno também. E se vier negativo, vai acabar que ficar elas por elas, né? Você acaba que O não que eu te mais ajuda. gosto é pra criança. Pra criança, o painel tá bem, tem até quinguela, né? Tem. Aham. Então, pra criança, ele tá bem direcionado. Agora, as pessoas precisam saber usar o exame, porque se vier não detectado pra todos esses patógenos, você não pode excluir. Sim. Você tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muito patógeno, né? E provavelmente, como essa está sendo uma reclamação frequente, as próximas atualizações aí vão já vir com esses patógenos sendo contemplados. Eu acho que é só uma questão de tempo. Sim, mas não deixa de ser uma super ajuda pra gente, Com Super. né? certeza. Se com tem, a certeza, gente né? sempre usa, se tem É. condições, se tá incluso no pacote. Agora, a gente tem que lembrar dos pacientes do SUS, né? Os mais vulneráveis, onde a gente mais vê, a gente tem que É. lembrar de... Não é porque a gente não tá conseguindo o melhor para esse paciente, pedir um painel, que a gente não vai pedir a cultura, Sim. entendeu? Com certeza. E vem popularizando, né? A gente já teve aí a Conitec aprovou o painel Sim. de sistema nervoso central, Sim, então, sim, aham. de uso de meningites, né? Então, acredito que vai ser uma realidade aí, diagnóstico molecular. Sim. E outros marcadores, PCR e VHS, também podem vir alterados, né? Mas, Sim, não é mas também critério. um negativo Não vai excluir. não vai excluir. Que isso daí a gente fala banalizando, mas ainda tem. Você chega e ouve muitos colegas falando, isso não é porque o PCR tá negativo, É. né? E não tem como a gente fazer isso. Paciente lá com clínica bloqueado, não deu tempo ainda de alterar o PCR, mas vai. E aí, quando alterar o PCR, a articulação já tá degenerada. Exato. E alguma coisa de imagem, meninas, ajudaria a gente? Eu acho que o principal que ajuda o mais rápido, mais barato ali, Ultrassom, quando é né? ultrassom, né? Quando Mas você não pode suspeitou. atrasar, né, Fê? Exatamente, isso não pode atrasar. Mas ali, às vezes, aquela que você tá na dúvida, você não tem um ortopedista para te ajudar ali na hora, você pede um ultrassom para você ver que de fato ali tem o derrame, vai te ajudar depois a fazer a punção também. Então, o mais rápido, mais barato que teria aí, o mais disponível, acredito também, é de fato o ultrassom, né? Mas como a Laís falou, isso não pode atrasar o diagnóstico. Óbvio que tem o raio-x, que ele serve para a gente afastar outras causas. Se você for pegar o guideline ali do IDSA, do EBGIS e tudo mais, ele até fala de raio-x para você pensar em afastar outras causas ali do osso e tudo mais. Você vê como que tá aí o espaço articular. Você vê essas coisas. Mas, assim, o principal ali para você ver o derrame vai ser o ultrassom, o que vai ter mais disponibilidade, né? Perfeito. E para a gente fazer o tratamento, né? Nós falamos sobre terapia antimicrobiana. Vamos começar, então, pelos antibióticos, né? O que os guidelines trazem, né? Lembrando aí das diferenças que a gente tem epidemiológica, né? A gente tem algum grande estudo brasileiro sobre essas etiologias? Nosso sonho, né? Que tivesse. Não, a gente tem Um os grande estudo, pequenos né? relatos de casos, série de casos, assim, grandes ensaios clínicos randomizados. Aqui no Brasil é muito difícil, você tá no meio, você vê a dificuldade disso. Mas os guidelines, principalmente, todos, né, Tefa? Tanto americano quanto europeu, brasileiro, tá mirando nos principais achados mesmo. Então, a gente sempre, além de avaliar o paciente, obviamente, o que a gente vai falar aqui, o que tá no guideline, pro adulto jovem comum. Então, por isso, chegou um paciente com artrite séptica, adulto jovem, não tem os fatores de risco, coloca a oxacilina com ceftriaxona, gente, para cobrir MSSA e alguns gram-negativos, e principalmente o gonococo. E aí vai, se o paciente tem fator de risco, a gente já vai mudando a antibiótico terapia. E aí, o que eu acho que não é nem mais o importante a gente discutir antibiótico para isso, entendeu? O mais importante é as pessoas entenderem o fator de risco para cada um e o que a gente vai oferecer de terapia, né?
Porque não é uma Receita de uma Uma bolo, receita receita de de bolo, bolo para todo sim. mundo. É muito Uhum. diferente o tipo de paciente que a gente está lidando. Assim, se você vai apostar numa bactéria, sempre, como a gente fala para qualquer uma das infecções musculoesqueléticas, a gente vai pensar no áureos. E aí, que por isso que tem essa indicação da oxacilina. Mas daí, quando a gente vai pensar no MRSA, uma vez que a gente não tem documentado quanto de MRSA a gente tem na nossa população. Então, tem alguns fatores de risco que a gente extrapola de estudos de outros países para a gente acabar usando aí uma terapia voltada para o MRSA no nosso paciente. O que seria? Então, um paciente que é usuário de droga intravenosa, um paciente que vem do ambiente de saúde, de uma casa de repouso, um paciente que fez uso de fluorquinolona nos últimos 3 meses. Aí, um paciente que é colonizado, a gente sabe que é previamente colonizado por MRSA. Então, nesses pacientes, você já vai fazer a cobertura aí para o estáfilo resistente à oxacilina, à meticilina. Nos outros, a gente acaba fazendo a oxacilina Sim. mesmo, que tá de bom tamanho. E daí dos gram-negativos, a gente lembra aqueles pacientes. Então, o adulto jovem que tem exposição e fator de risco para gonococo, gram-negativo também nos pacientes imunocomprometidos, a gente tem que pensar, né? Paciente imunocomprometido, você também pensa no MRSA. Os diabéticos, né, que sempre pode ali fazer por pseudomonas, Klebsiella. Então, esses são o que a gente associaria aí à oxacilina, que a gente acabaria associando uma outra coisa, ou talvez, se fosse um imunocomprometido ou um paciente também que tem colonização prévia, você até mudaria para ceftriaxone e vanco, a depender aí dos fatores de risco e da história. Mas o importante é lembrar que não é uma receita de bolo e que o antibiótico sozinho não vai fazer milagre, né? Então, a gente tem que ter a limpeza cirúrgica, o desbridamento, que é parte fundamental do tratamento. E por que isso? Porque a nossa bactéria, ou micro-organismo, seja micobactéria ou fungo, ele fica na sinóvia clínica. Então, a gente tem que, na hora de fazer o desbridamento, contemplar a ressecção ali dessa parte também, porque ele fica lá dentro das células da sinóvia, principalmente os micro-organismos intracelulares. E daí é na hora do desbridamento que você vai conseguir acessar, também forma biofilme no próprio líquido articular. Sim, na sinóvia, né? Exatamente. Então, não é só o antibiótico. Não adianta só você ficar entuchando antibiótico no paciente, porque você não vai estar ajudando. Você vai estar só atrasando o tratamento correto ali da articulação. Certo. Mas de uma maneira geral, os antibióticos, os beta-lactâmicos têm uma boa penetração na articulação, né? Então, aí, como a Tefa falou, a gente vai individualizar cada caso, né? Os fatores de risco e como que foi essa infecção para poder fazer. Mas, de maneira geral, os beta-lactâmicos têm boa penetração, Sim. as quinolonas têm boa Ótima. penetração, Tem. a clindamicina tem uma boa penetração, então, às vezes, a gente pode até abrir mão, né, de tratamento de terapias duplas para fazer esse tipo de Sim, cobertura, aham. a própria vanco para cobertura do massa, Banco, linesolida também, linesolida ele tem boa também, penetração. e até mesmo um aminoglicosídeo sempre combinado, né, às vezes a gente Sim, pode abrir uhum. mão, associar uma gentamicina, alguma coisa, né, nunca imunoterapia, mas também são opções que vão depender das condições do hospedeiro e do sim. que a gente está pensando. Exatamente. E em relação a essa a abordagem cirúrgica, Tefa, sempre vai ser uma lavagem dessa articulação? Sim, tem que abrir e Sempre. lavar, né? Aí se vai ser por uma artroscopia, por uma artrotomia, aí tudo vai depender de muitos fatores, mas Como tem que... cirurgião. É. Cirurgião. Exatamente. Mas é fundamental que essa articulação seja abordada, sim, para limpeza, desbridamento. Eles lavam bastante, né? Faz ali irrigação com soro e tal, e tira todo esse tecido. Por exemplo, às vezes, até no decorrer do tratamento, mais de uma abordagem é necessária. A gente vê muito isso com estrépito, porque faz muita fibrina, né? Às vezes, Isso. várias vezes a gente tem que ir mais de uma vez para limpeza cirúrgica no Tem decorrer paciente que do 2, 3 processo. vezes vai para limpeza. Tem Exatamente. também a discussão da artroscopia e artrotomia. A gente pensa que abrir a articulação a gente está limpando muito mais. E os estudos vêm mostrando, eu aprendi isso com os ortopedistas de joelho. Eles conseguem visualizar muito melhor a cavidade na artroscopia do que na artrotomia. Então, os estudos cada vez mais estão defendendo fazer artroscopia porque eles conseguem acessar melhor a articulação e lavar melhor. E a gente em mente teria... não, tem que ir para artrotomia, lavar isso direito, fazer... E não é. Então, se o ortopedista indicar a artroscopia,
pode ficar sossegado, porque ele consegue visualizar muito melhor a cavidade e lavar muito melhor do que a artrotomia, porque na artrotomia ele não consegue. É aquela coisa, joga soro, passa o dedo, passa não sei o quê. Com a artroscopia, não. É uma coisa muito mais minuciosa, mais detalhada. Então, hoje eu já não tenho mais nenhum preconceito com a artroscopia para lavagem de pioartrite. Justamente por isso. Eles mesmos é que tiveram que me ensinar, porque eu era teimosa. Eu era defensora da artrotomia. Eu achava, tem que lavar, tem que abrir, lavar. E não é bem assim, entendeu? Tem vários estudos, é bem controverso, né? Como a Laís falou, ainda tem muita gente que advoga a favor de um, a favor de outro, mas às vezes a gente fica com esse pensamento de que a artrotomia é de fato melhor porque abre, mas a gente tem que lembrar que tem alguns estudos que mostram que depois a recuperação daquela articulação, numa artrotomia, você tem um pouco mais de alteração da anatomia ali, aí a função talvez fique mais prejudicada depois Aí também, evolui né? mais rápido para prótese. Exatamente, então tem que pensar muito bem ali caso a caso e vai também do manejo do cirurgião, né? E tempo de tratamento, gente. Começamos com terapia endovenosa e depois transicionamos para oral. Como que funciona? E tempo? A gente gosta, né? Não tem um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado que fale que o venoso ou o via oral, mas é um paciente que está internado, que lavou, passou por procedimento cirúrgico. Então, a nossa tendência, assim, eu tô falando eu e até porque a gente trabalha junto e aprendeu junto, mas entre 1 a 2 semanas a gente tende a fazer endovenoso e depois a gente descalona para via oral, se possível. E aí depende do paciente. Tem paciente que eu já tratei só 2 semanas, tem paciente que eu tive que fazer 4 semanas. Então é entre 2 a 4 semanas. Isso está na maioria dos estudos que mostram um benefício. Então, nos estudos, o principal guideline que a gente segue é o EBGIS, né? Que teve o Sanjo, que eles fizeram uma recomendação com grandes especialistas só para artrite séptica. E lá eles escrevem que para fazer 14 dias endovenoso e avaliar caso a caso de 2 a 4 semanas. Você tem alguma coisa É uma diferente? tendência a deixar um pouco mais de tempo quando é patógeno resistente, né? Quando é MRSA, que todo mundo tem medo, acaba realmente prolongando um pouco mais. Paciente ruim, né? Paciente ruim que tem uma recuperação um pouco mais arrastada, imunocomprometidos. E lembrar que às vezes você tem a associação de problemas aí. Às vezes uma osteomielite com artrite séptica e o que vai guiar o seu tempo de tratamento é a osteomielite. Né? Então, mas se você for pegar, ler aí os artigos, as recomendações, eles deixam bem aberto que é de 2 a 4 semanas, né? Aí Até vai muito você ao falou seu uma coisa critério. importante agora. Quando tem artrite séptica recorrente, não é normal. Já não é muito comum você ver um paciente fazendo pioartrite. Quando tem uma que recidiva, é mandatório você investigar esse osso. Isso. Porque muitas vezes é secundária a uma osteomielite Que não foi que não foi diagnosticada, diagnosticada. né? Então, é mandatório. Paciente internou, você tem que fazer a imagem do osso desse doente para saber, principalmente, porque, da onde veio. Não é comum, né? A gente ficar Exatamente. translocando bactéria e fazendo uma artrite séptica. Exato, muito bem lembrado. Exato, eu acho que é isso, pessoal. Mas antes da gente finalizar, a Tefa tem um convite para fazer, né, Tefa? Eu tenho um convite, pessoal. Qual que é o convite? Da pós. Tem tantos. Tem tantos, é tanta função que o Klinger me dá que eu tenho que lembrar. Bom, gente, então tem aí a pós-graduação de infecção osteoarticular, pele e partes moles, que nós pensamos com muito carinho para vocês. 18 meses aí para cursar essa pós, reconhecida pelo MEC, com profissionais especialistas, uma gama muito grande de profissionais, tem médicos, tem enfermeiros, tem os enfermeiros estomaterapeutas, a gente tem radiologista, a gente tem dermatologista, a gente tem ortopedista, a gente tem infecto, tudo para trazer o que tem de mais atualizado para vocês, que não se sentem seguros ainda com essa... Porque a gente sabe que não é realmente muito abordado, tanto na graduação quanto na residência, é um tema que é um pouco não, bastante negligenciado, acho que agora que está sendo chamado mais atenção. Então, é normal as pessoas não terem tanta segurança, não conseguirem tanta informação sobre isso. Então, essa pós é para você que tem essa dificuldade, que está num lugar que tem um pouco mais de carência aí para conseguir ter esse auxílio. A gente está aqui para te auxiliar com o que há de melhor aí na literatura. A gente vai trazer literatura atualizada para vocês, aulas gravadas, e a cada 15 dias a gente vai ter encontro para discussão de caso e os participantes aí se conhecerem e trocarem experiências e ideias. É isso. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau!